desculpe aí, foi um erro meu, não me atentei para esse detalhe, vou até verificar de novo, acredito que isso se resolva da melhor forma possível e, infelizmente, eu causei esse transtorno aí. Mas vamos lá. A gente parou mais ou menos nessa posição, né, onde a gente estava falando sobre os efeitos imediatos, dessas sensações todas que ocorrem dentro dessas condições que durante a prática é possível acontecer, né? Essas alterações na membrana, potencial de membrana, a gente causa isso, então quanto mais rápido e mais superficial o toque, a gente vai ter essa resposta, né, dos sensores encapsulados, né, os sensores de pressão, que vão nos dar uma resposta. Quanto mais você estimular, vai chegar uma determinada hora que não vai ter mais íons de sódio e potássio para poder fazer essa transmissão, então diminui a intensidade. Consequentemente, vai havendo uma redução desse sinal, dessa resposta, certo? Aqui a gente verifica sempre a condição de um limiar, né, de resposta, não fica totalmente insensível, alivia a dor, né? Então, assim, é importante saber que o corpo vai dar uma resposta adequada com aquilo que você está estimulando, tá? Por mais que você estimule, vai ter um limite, você não passa daquilo. Então, às vezes o pessoal me pergunta que tipo de resposta, que tipo de informação. Aqui a gente tem um desenho esquemático, onde a gente observa o neurônio de primeira ordem, onde um corpúsculo de pressão encapsulado que vai receber o sinal, né? Esse sinal vai até a medula, e a medula transmite, onde encontra o neurônio de segunda ordem, transmite esse sinal lá para o córtex cerebral, né? Então, a gente vai observar esse estímulo até a parte superior do sistema nervoso central. Isso é importante porque a gente reforça a responsabilidade e o alcance do estímulo que o shiatsu dá, né? Estamos aqui de novo falando dos corpúsculos de gaguejei, os corpúsculos de pressão, né? Especificamente o Pacini, que eles vão estar com um tipo de fibras específicas, né? E com esses vão dar uma resposta de acordo com a área que você vai pressionar, com a área que você vai... e a intensidade, melhor dizendo, que você vai ter, que você vai fazer, que você vai promover, que você vai impulsionar ali. E aí vai dar uma resposta dentro desse sentido. É importante que a gente entenda que nós temos as fibras A delta e A beta com fibras mielinizadas, né, estímulos mais rápidos, né, e as fibras do tipo C amielinizadas, ou seja, sem bainha de mielina, que vai dar uma resposta um pouco mais lenta. Porém, essa resposta vai ocorrer com certeza, né? Então, eu sempre digo, cuidado quando a gente toca, quando a gente faz o estímulo, né? É muito comum, dentro dessa prática, um amigo, você faz uma massagem aqui, faz uma coisa aqui, aí às vezes, de uma forma até informal, você faz aquela movimentação e pode ter certeza que aquela movimentação ela vai ter uma resposta, né? E a resposta sempre é de uma satisfação, né? De um alívio de tensão e tudo. E a gente tem que depois se responsabilizar por aquelas outras reações que possam vir advir daquela sua manipulação. Ok? Provavelmente deve ser a foto problemática, né? Onde a gente fala do tecido miofascial, né? Onde a gente, mesmo eu tendo colocado a fonte aqui, justamente fazendo o link, né? Da onde de fato a gente vai atuar, né? Como é que a gente vai ter essa resposta? Como é que tecido a gente consegue buscar essa ação, né? O shiatsu, qual a relação? A gente falou o tempo todo de energia,
depois a gente vem falando do sistema nervoso, agora a gente está falando do tecido muscular, né? O que é o tecido miofascial? É justamente uma área que envolve, né, os tecidos, os órgãos, melhor dizendo, e as estruturas, né? E ela é rica de colágenos, né? De proteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, e com isso vai promover assim uma resposta, e inervação também, isso aí vai poder promover uma resposta e uma interligação entre os outros órgãos e vísceras, né? Lembrando sempre que esse estímulo primeiro vai no sistema nervoso central e depois retorna, tá? Desculpe aqui tá em espanhol, mas foi uma palestra que eu dei, aproveitei a tela, né, para poder colocar aqui, que é um tecido inervado, né, reforçando essa proposta, né? É um tecido que separa a pele, o músculo, né? Os sistemas vasculares, né? E o tecido adiposo, né? Promove também a troca de informações através de nervos e vasos sanguíneos, né? E também vasos linfáticos, né? Que vão promover o estímulo nervoso, né? E a troca desses líquidos são muito importantes. A gente fala muito em movimentação de líquidos nas diversas estruturas do corpo, né? Então, é justamente essa importância que vai haver. É um tecido também que permite o movimento dos músculos, transportando nervos e sangue, né? Promove o isolamento térmico, né? Também tem um rol de elementos que vão facilitar a respiração e a nutrição do tecido e das células que compõem, certo? Então, assim, é importante que a gente perceba essa condição, tá bom? E esse tecido, ele se modela quando a gente pressiona, né? Ele não tem um movimento próprio, né? Mas ele se modela, ele ajuda, ele mantém, ele dá uma integridade ao músculo. Ele que vai fazer com que o músculo deslize entre os outros sarcômeros, os outros grupos musculares. E a gente precisa disso para uma mobilidade. E aí é importante a gente lembrar essa relação que existe desse tecido com o músculo, né? Desde lá da sua origem, lá na vida ainda intrauterina, onde a gente ainda é apenas um ovo fertilizado, né? O óvulo, onde nas suas primeiras divisões mitóticas, né? Onde o folheto embrionário do ectoderma origina o sistema nervoso, né? O músculo e a pele. Então, existe essa relação lá da origem que a gente vai começar a buscar a compreensão da proximidade, porque você estimula um e você tem resposta do outro, né? Então, a gente tem que ver como é que isso se relaciona. E qual é o outro grande barato da coisa, né? Que eu chamo vocês aqui para a gente conversar, né? É o modelo, né, de meridianos da medicina tradicional, que coincide com os trilhos anatômicos preconizado por Thomas Myers. E ele diz que não tem nada a ver, mas quando você olha, né, você vê que os tecidos faciais eles coincidem com os trajetos dos meridianos, tanto da forma Yin quanto da forma Yang, tanto da forma do seu modelo, tanto da sua forma de modelo energético Yin, né, da sua manutenção da estrutura de alimentação dos órgãos e vísceras, energética, de sangue e de líquidos corporais, né? Da mesma forma, o outro modelo, o da esquerda, vai atender à condição de manutenção do suporte do esqueleto. Como seria poderia também dizer assim,
uma forma de exoesqueleto, né? Que quando ele está mal irrigado, né? Maltratado, maculado, ele dá sinais, né? Sinais através de imobilidade e dor, que vai fazer com que haja uma necessidade de uma intervenção. E essa intervenção é possível fazer com estímulos manuais, certo? Aí eu sempre faço uma abordagem, né, nos nossos testes práticos presenciais, que é um teste de flexibilidade, um teste de mobilidade, que esse teste vai não só analisar a mobilidade da cintura pélvica, né, mas também da cintura escapular, onde a gente entende que todo esse teste atende essas duas articulações, essas duas grandes articulações. E sempre a gente observa que ao final da demonstração, após a demonstração, o indivíduo tem um ganho significativo de mobilidade, né? A gente vê ali o testado avaliando o pé, a mão dele vai além do pé, ele alcança no punho, né? Isso aí foi uma apresentação que eu fiz em Roma, na Universidade de Sapienza, e assim, foi muito legal porque, apesar de diversas técnicas que existem para ganho de flexibilidade, foi uma abordagem, uma ferramenta diferente, né? Que além de facilitar o ganho de mobilidade, a livre dor, promove, o que deu para perceber lá, uma proximidade entre o terapeuta com aquelas pessoas que serão atendidas, né? Vamos lá, e assim, no final aqui eu tenho 2 trabalhos que demonstram a grande ação da prática do shiatsu, né? O efeito da prática do shiatsu no organismo, né? Do lado esquerdo, melhor dizendo, tem a inferência do shiatsu na distribuição de potências de ondas alfas. Foi um estudo que eu fiz lá em 2003, né? A gente sempre fica falando assim, poxa, eu vou meditar para entrar em alfa, vou entrar em alfa, né? Essa é a resposta que a busca, né? Que as pessoas têm. E eu fui pesquisar o que é esse estado alfa, né? É justamente o cérebro, ele emite ondas cerebrais, né? E a ondas alfa é justamente quando você está de olho fechado, né? E é um sinal que o cérebro está, vamos dizer assim, descansando e reorganizando as ideias. E quando isso ocorre, são eliminadas todas aquelas ideias que estímulos, né, que não são necessários para o dia a dia do indivíduo, são eliminados, e o cérebro, na verdade, ele faz uma desfragmentação, se organiza tudo e descansa, e tem um descanso mental. E aí a gente pegou 10 mulheres, né? E por que mulheres? Porque a mulher tem uma tendência a ter maior produção de ondas alfas do que o homem. E a gente analisou no eletroencefalograma, onde foi observado primeiro elas de olhos abertos, onde não tinha presença do potencial de ondas alfas, e aí elas fechavam os olhos e aparecia essas ondas alfas lá na tela lá do programa, né? Então, assim, é legal, isso que eu quero. Aí depois elas eram submetidas a técnicas do shiatsu, né? E aí deu-se preferência a atuar só nos membros superiores e membros inferiores, né? E depois analisou de novo, fez o mesmo teste. Eletroencefalograma, olhos abertos e olhos fechados. Qual foi a grande satisfação? Em que elas estavam produzindo ondas alfas não só de olhos abertos, não só de olhos fechados, mas também em olhos abertos. Ou seja, o cérebro continuava se organizando ainda na posição, no sentido de vigília, né, de olhos abertos. Então, isso é muito legal.
Então, aquelas pessoas que terminam o shiatsu e querem ainda ficar um pouquinho mais na cama, na maca, né? Abre o olho, levanta, ainda está assim meio fora de si, é justamente essa condição, porque você está embanhado de substâncias neurotransmissoras e de substâncias que facilitam a transmissão nervosa e dão também a sensação de prazer, certo? Por outro lado, nesse outro estudo aqui, a comparação dos efeitos crônicos, né, do alongamento passivo, né, e a técnica de shiatsu-terapia, e em idosos com hipertensos, né? Isso foi feito lá no programa Saúde da Família de Realengo, né? E aí foram analisadas 20 doses, todas com hipertensas, né? E um grupo ficou só fazendo alongamento e o outro grupo ficou fazendo só shiatsu. E o legal que foi é que os dois grupos tiveram redução dos níveis pressóricos, né? Ou seja, o shiatsu ele foi tão importante quanto a técnica de exercício de alongamento, né? Promoveu a mobilização toda do sistema nervoso, assim, todas também tinham controle medicamentoso, isso reforça aquela ideia que quando o shiatsu ele promove hiperemia, né, aumenta a vascularização, ele aumenta a perfusão, e aí com isso vai haver uma melhor troca, assimilação do princípio ativo do medicamento. E aí, com isso, vai fazer com que aquele medicamento seja corrigida a dosagem, né? Para que ela possa continuar fazendo a técnica e o remédio não pode parar de deixar de usar. E aí, isso foi muito bacana, essa observação, tá? Então, é importante a gente verificar sempre, através de parâmetros objetivos, essa resposta que o shiatsu pode dar, certo? Bom, quem quiser entrar em contato comigo, né, provavelmente alguém dos direitos autorais vai entrar em contato comigo através do ResearchGate, né? É um site de pesquisadores, tá? A gente tem um monte de acesso pelo Instagram, e aí eu me permito hoje também, 5 horas, quem quiser entrar no Instagram, vamos ter uma live falando de dermatografia, tá? Por e-mail, né? E o meu WhatsApp está aí à disposição para a gente trocar ideias, informações e trabalhos nesse sentido. Bom, obrigado. Vamos bater um papo legal lá no chat? Muito bom, professor. Sensacional, né? Apresentação aqui do nosso querido professor Carlos Pernambuco, né? Magnífica a sua explanação. É muito interessante. Eu costumo dizer que o paciente, depois que recebe uma sessão terapêutica de shiatsu, dificilmente ele quer agulha de novo, né? Porque o efeito terapêutico é extraordinário e o bem-estar, a qualidade do toque, né? Como você colocou muito bem, né? A questão terapêutica do toque e toda a questão cinética funcional, né? Todos esses trajetos, tudo isso que você colocou muito bem, traz uma mistura de melhora de dor com prazer, né? No paciente que é indescritível, né? Então, você fideliza muito seus clientes, tenho certeza que você deve ter pacientes que não largam a sua terapêutica por nada, né? Você realmente tem uma profundidade muito incrível aí, e foi muito bacana a sua apresentação, né? E aqui a gente está com vários professores aqui, né? Professor Ailton, professor Teles, professor Valdemir, né? Acompanhando aqui a nossa apresentação. Professor Ailton, o que você tem a dizer aí, né, para o nosso Pernambuco, suas considerações, por favor? Eu sou suspeito, né, porque o professor Carlos Pernambuco, ele foi um dos primeiros professores a me apresentar o processo pedagógico como professor de acupuntura.
e trabalhamos juntos já algumas vezes. E eu acho que ele foi bastante feliz na sua apresentação, né? E uma coisa que eu acho interessante da nossa conferência é que sempre acontece algumas intercorrências, parece que justamente para nos testar. Ou seja, quem sabe faz ao vivo. Mas foi excelente, gostei muito. Tá? Nós tivemos perguntas aqui, né? O professor deve estar acompanhando aqui. Eu sei que ele entrou ao vivo, né? Mas, professor, você anotou algumas perguntas já verificou aí o que o pessoal tá dizendo? Pois bem, primeiro agradecer ao professor Ailton pelas palavras, né? Ressaltar que o professor Ailton é mais velho do que eu. Mas, enfim, muito legal as suas palavras, obrigado. Isso realmente mostra também que a sintonia a gente está até nas falhas, né? Que não se torne comuns, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu tive tempo aqui de anotar algumas perguntas aqui muito legais, né? Primeiro, eu vi aqui logo no início um rapaz, eu até chamei ele depois no chat, ele não respondeu, é o Eduardo Ribeiro, e ele faz massoterapia no Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, que é um instituto para cegos, né? E o professor do nosso mestre, o Raco Bastos, o professor dele, que ensinou shiatsu, dele é cego. E eu tive o prazer de conhecê-lo há uns anos atrás, aqui no Brasil, né? Então, assim, muito interessante mesmo, porque a sensação de você, aí sim, como tiete, né? E apertar a mão e sentir o que é a mão de alguém que trabalha como cego, né? A sensibilidade, onde é o caminho do interior do coração, o que o terapeuta manual precisa, né? Deixa eu verificar aqui, a Helena Paiva, ela perguntou um ponto para a cefaleia, né? E também eu digo o seguinte, as cefaleias, elas são multifatoriais. Então, a gente tem um ponto, dois problemas, é jogar muita responsabilidade para um ponto só, né? E não é com um ponto só que a gente vai também conseguir tratar a cefaleia. Eu acho que a gente tem que fazer uma combinação de manipulação, né? Para poder verificar onde é que está a tensão, onde é que está gerando aquela desarmonia para provocar uma alteração de dor justamente interna, né? Que seria a cefaleia. Então, se a gente quiser fazer uma movimentação rápida, uma movimentação na palma da mão, uma movimentação na planta dos pés, pode até confortar, aliviar, né? Se for aquela cefaleia latejante, que teoricamente seria uma grande concentração de energia na parte superior do corpo, eu acho que se você jogar essa energia para baixo, massageando os pés, pode fazer uma satisfação, vai dar um alívio, né? Se for aquela cefaleia pré-gripal, aí já não adiantaria, seria uma manipulação na mão, né? Se for uma cefaleia tensional, talvez na região na parte posterior, pode ajudar. Então, assim, um ponto específico fica tanto quanto difícil responder, né? Professor, estou perguntando aqui sobre gestante, né? Existe algum tratamento específico, alguns cuidados especiais para gestante, alguma contraindicação? Como é que atende gestante com shiatsu? Pois bem, o shiatsu, ele também estimula o sistema imunológico. Então, a gente tem que tomar cuidado primeiro, nos 3 primeiros meses. Por quê? O feto é um corpo estranho. E aí você fortalecendo o sistema imunológico vai causar uma alteração e vai poder causar um estímulo de aborto ali. Então, não é legal, né? Nos 4, 5 meses ainda não existe um peso considerável que venha comprometer a coluna.
né? Então, acho que o primeiro momento é justamente a desarmonia da condição da sintonia dos órgãos da estrutura postural na mulher, que vai levar aquele andar gancelino, que vai causar dor, né, na região lombar, né? A não ser que ela tenha um comprometimento, que a gente entende da medicina tradicional chinesa, comprometimento da energia do rim, que ela venha a sentir uma dor na região da coluna lombar. Mas depois dos 4, 5 meses, não vejo problema nenhum, tá? Mas nesses primeiros meses, 3 meses, você até estende um pouquinho. Se ela teve algum episódio no início, né, de aborto, né, ou sangramento, é melhor nem fazer, deixar lá para o final, porque aí você colabora para o nascimento, né, para o nascimento do bebê. Mas só se ela realmente de fato ter dor, né, dor lombar, que justifique uma manipulação dessa forma. E tiver uma contraindicação medicamentosa também, né? Aí realmente o shiatsu é assim, uma coisa muito legal de se fazer. Uma pergunta aqui, muita gente tem essa dúvida, né? Porque muita gente que tem dor, paciente que chega com quadros dolorosos, às vezes ele está muito sensível ao toque, né? Então você vai lá na manipulação e está muito doloroso. Após o atendimento, o paciente, ele precisa estar melhor ou essa melhora vem depois? É uma dúvida que eu vejo que várias pessoas fazem. O paciente sente dor na hora, mas ele tem que melhorar na hora ou essa melhora vem depois? Pode acontecer dele piorar na hora e melhorar depois? Como é que acontece isso na prática? Vamos lá. A primeira condição é o seguinte: se o indivíduo está com dor aguda, não atuar no local, né? A dor aguda ela pode ser um quadro de excesso ou um quadro de deficiência naquele local. Então, se está doendo muito ali, não vai mexer. Até brinco com os meus alunos, se for na sogra, até justificaria mexer. Mas não, por respeito às minhas sogras, eu gosto muito, né? Um beijo para a dona Graça. Mas ali, assim, você está com dor, não vamos mexer, né? Vamos trabalhar outras áreas, né? Até porque vai fazer com que a energia se movimente, a energia mude, né? E aí aquela dor, aquele momento, aquele local que está muito tenso, vai aliviar um pouquinho. E aí sim você pode apalpar e você verificar se melhora ou se piora com a dor. Se melhorar com a dor, provavelmente é um quadro de deficiência. Então, justifica você fazer a movimentação. Se não melhorar, então não trabalha, continua trabalhando nas extremidades, pedindo para que o paciente faça um trabalho de respiração, que aí vai irrigar de sangue, fazer uma troca sanguínea e vai ter uma resposta positiva naquele local. Agora, professor, assim, em relação à técnica mesmo propriamente dita, né? Após fazer toda essa avaliação que você mostrou na sua palestra e tal, todos os benefícios, mas a técnica, você sempre vai, por exemplo, digamos que você identifica um determinado meridiano, você vai fazer a técnica no meridiano completo, do início ao fim, ou você usa pontos gerais, tipo uma espécie de um doin, ou não, simplesmente segue o meridiano. Como é que é a técnica mesmo na prática? Vocês viram na palestra que eu não citei pontos. Eu descrevi as áreas, mas não citei pontos, porque o shiatsu, ele preconiza tratar em trajetos. E a gente não pode se limitar em tratar um canal, né? Como quem assistiu a palestra do professor Ailton ontem, viu que é uma rede, né? Interligada, canais superficiais, profundos. Você precisa fazer uma movimentação combinada, né, para que você possa promover o efeito trófico correto, né? Justamente essa a arte de você identificar as desarmonias, quais os canais que estão em excesso, que precisam ser sedados, quais os canais que estão em deficiência, que precisam ser tonificados. Isso a gente já percebeu, né, das diversas práticas que a gente analisa, onde inicialmente a gente tem os parâmetros de avaliação e após
observa não só a mudança desses parâmetros, mas também o próprio relato do paciente. Como esses parâmetros são subjetivos, a gente sabe que a clínica é imperiosa. E aí também acredito que vai muito da pergunta que estão fazendo aqui sobre a periodicidade, né? Então, baseado na avaliação clínica do paciente, da indicação, dos movimentos, na prática, assim, qual a periodicidade? É uma vez por semana? Pode fazer todo dia, 2 vezes por semana? Mais ou menos que indicação seria para cada periodicidade? Como é que isso funciona? Olha, todo dia, simplesmente naquelas condições agudas, né, é o ideal. Você está tratando, então você tem que ter acesso ao paciente, se for possível, né, pode fazer todo dia. E eu tenho um péssimo costume, esse costume ele é antifinanceiro, de empoderar meus pacientes para identificar determinado momento onde ele não vai precisar mais fazer a frequência diária, a frequência trissemanal, a frequência de 2 vezes na semana, e aí ele vai começar a perceber as alterações do corpo dele, as interações dele com a mudança de tempo, né? Então, assim, aqui a gente no Rio de Janeiro, a gente percebe quando está entrando o vento de chuva, né? O consultório muda, né? As articulações começam a ficar doloridas, então ele vai perceber isso e vai nos procurar. Então, assim, isso vai cada vez mais espaciando, dando independência ao paciente. Então, assim, pode ser desde todo dia, depende da gravidade, até um trabalho contínuo aí. Professor, tem uma pergunta aqui do Jorge Diego. Está me ouvindo? Sim, sim. Por favor, se possível, esclareça se o shiatsu é um dinamizador da acupuntura sistêmica e se tem relação com a ativação do sistema linfático. Isso. Eu até anotei essa pergunta aqui, né, do Jorge Diego. Eu me lembrei muito da nossa, quando a gente fazia prática, o ambulatório de acupuntura e o ambulatório de shiatsu. O ambulatório de acupuntura era constante, o shiatsu temporário, sazonal, né? E aí eu faço minhas as palavras do professor Ailton. O que é mais fresquinho? A acupuntura que funciona mais, porque o shiatsu funciona mais a acupuntura. Era muito comum o paciente que estava na acupuntura tinha, digamos assim, vamos transformar essa informação em números, 90%, 80% da melhora, mas ficava faltando aquele pouquinho. Aí o pessoal do acupuntura vai lá para o ambulatório de shiatsu. Chegava no shiatsu, pum, acabava. Né? E a mesma coisa, o pessoal tinha a condição externa, que é muito comum de ser afetado, tinha as alterações, já tratava no shiatsu, mas ficava faltando um pouquinho, mandava para a acupuntura e aí o paciente chegava aos 100% de assintomático. Então, as terapias combinadas, elas vão atuar. Lembrando por quê? São receptores diferentes, né? São receptores de pressão e receptores de estímulos finos. Né? Então, se você trabalha um, o outro não sente. Você trabalha um, esse daqui também não vai sentir. Então, quando você faz os dois estímulos, aí você tem uma resposta terapêutica 100% positiva. Professor, posso fazer uma colocação? Pois não? Quando a gente observa, né, que realmente não existe técnica melhor, não existe a técnica mais eficaz, seja a acupuntura, seja o shiatsu, pelo contrário, elas são complementares. Uma das coisas que eu tenho observado é o paciente, às vezes, ele fica com uma dor residual porque parece que a gente colocou a agulha, conseguimos dar o estímulo, mas parece que esse estímulo encontra uma resistência ao longo do caminho, né? Poderíamos entender que quando você faz o shiatsu, você aumenta a permeabilidade e isso promove um efeito sistêmico de forma mais abrangente? E vou complementar um pouquinho mais, desculpe. Teria alguma relação, tá, entre a manobra do shiatsu e a pressão que se exerce em cima do tecido facial para auxiliar no carregamento de catabólicos?
Ó, na verdade, eu entendo o seguinte, o terapeuta ele não é 100% responsável pela resposta do paciente, tá? Então, a gente sabe que todas essas técnicas, elas vão ter 100% de resposta quando o paciente, a partir do momento que ele recupera a sua mobilidade, ele adote hábitos que venham impedir, né, da sua repetição. Essa condição que você, ora, mencionou é justamente aquela condição onde o indivíduo, com a recuperação da mobilidade, a recuperação do deslizamento, da lubrificação do deslizamento dos tecidos faciais com os tecidos musculares, né? Essas trocas vão acontecer naturalmente, porque o corpo vai ficar mais oxigenado, ele vai identificar melhor esses metabólitos, essas alterações nocivas, essas citoquinas, e ele mesmo vai combater, né? Ou seja, o corpo entrou no seu estado de equilíbrio. Lembrando que a gente tem 300 mil anos de código genético para o movimento. Se você ficar parado, né? Olha o que o vírus está fazendo, né? Ou mata ou engorda, e depois mata. Então, assim, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Ou seja, se o paciente fez a acupuntura, fez o shiatsu, ainda sente um pouquinho, põe o indivíduo para se mover, ou dentro da técnica do Qigong, com a qual você pratica, dentro da técnica do karatê, da capoeira, né, do pilates, seja lá o que for, ele tem que reativar a sua própria autonomia, tá bom? Perfeito. E em relação ao sistema linfático, professor? Sim, com certeza, trabalha junto, né? É um sistema que ele precisa de um impulso, né? Esse impulso, às vezes, pegamos áreas que são tanto quanto sensíveis, a gente tem que tomar cuidado. Mas não é um estímulo que deve ser totalmente trabalhado tão intenso como a gente trabalha nos vasos principais tendões musculares, tá bom? O próprio movimento muscular e as próprias reações e as próprias necessidades do organismo é que vão induzir a condição da mobilidade dessa linfa. Existem técnicas que atuam diretamente nessas estruturas, né? Que são assim de alto valor e de alta eficácia, né? Mas a gente tem que movimentar com cuidado, porque senão quando realmente o corpo precisa, você não vai ter de forma satisfatória. Perfeito, professor. Obrigado. Professor, tem a Liliane Varjão, está chateada aqui, porque ela mora na Bahia, e ela diz que fez já um curso de shiatsu, mas não tem nenhum aprofundamento, que realmente, né, o Brasil, grande do jeito que nem em todos os lugares a gente tem a qualidade de ensino, principalmente do shiatsu, né, que é uma técnica, assim, bem completa e muito específica, né, mesmo lá no Ceará, que eu morei quase 20 anos, também não tinha nenhum terapeuta que ensinasse shiatsu de uma forma completa. Aqui no Mato Grosso do Sul também não, né? Então, assim, tem um pessoal que tem interesse em aprender a técnica, mas tem carência. O senhor topa aí fazer algum curso online de técnica? Você acha que seria possível utilizar filmagens para mostrar técnica? Qual que é a sua visão? O que você pode dar de novidade para a gente aí? Vamos lá. Existe um certo preconceito da área em fazer essa transmissão de conhecimento através por imagem, né? E já há algum tempo eu já venho trabalhando com isso e tudo, e assim, eu tenho tido grandes respostas, né? Que através da informação, né? O aluno faz, a gente dá o suporte, e aí sim, se você dá a informação e larga, até a informação até conta de somar, né? Se não for orientada, ela não dá certo, né? O aluno vai aprender errado e vai sempre repetir errado. Da mesma forma a transmissão à distância, a informação de ensino à distância. Então,
eu acredito que uma filmagem bem elaborada, né, onde torna-se necessário, aí sim, da mesma forma que eu acabei de falar, que parte da saúde depende do paciente, a parte do aprendizado também vai depender do aluno. O aluno vai estar ali, né, o professor vai passar a informação e o aluno vai olhar, vai treinar, e aí o professor vai estar olhando também, né, vai estar tendo feedbacks, e aí eu acho que a resposta é sempre positiva, tem sido sempre positiva, certo? Então podemos aqui lançar aqui de antemão, né, uma dica aqui, uma prévia para a galera, uma informação quentinha, que a gente vai poder lançar um curso seu aqui, online, com esse suporte Opa! Vamos embora! treinamento filmado e tudo, porque realmente o mundo que a gente está, né, professor, globalizado, digital, e ainda mais após esse processo de pandemia, todo mundo aprendeu a estudar, né, pelo computador, cada vez mais vem aprendendo, e como você falou, né, depende do aluno se interessar e do suporte que ele vai ter, né? Então, se você disponibilizar um canal de contato contigo direto para tirar dúvidas, fazer vídeos, né? Disponibilizar um material completo, como foi essa sua aula, e bem mais aprofundado, e também filmar as técnicas, poxa, eu acredito que qualquer um que se interessar e se dedicar possa realmente aprender. Então, se o pessoal pedir aí no chat e realmente se interessar, a gente pode estar lançando aí um curso seu aí. O que você acha, professor? Você topa? Pois é assim, eu acho de grande valor, né? Até porque, por exemplo, tem uma pergunta aqui feita pela Celina, né? Que ela falou assim, e Joana também, né? As questões de troca de energia e proteção do terapeuta, né? Eu sempre relato a condição da troca de energia vai estar acontecendo independente se você vai estar perto ou tocando, né? A última camada dos elementos, né, químicos, elas estão sempre trocando. Não sei que você seja um elemento nobre, né? Não precisa de equilíbrio. Todos nós precisamos de equilíbrio. E assim, a transmissão, a gente vai perder um pouco desse tipo de coisa. Porém, eu acho que é uma oportunidade excelente, porque eu já fui dar aula em Salvador, né? A sorte que eu já conhecia Salvador, mas quando a gente vai sempre para a aula, a gente chega lá de manhã, né? Dá aula, né? Dorme, vai para o hotel, depois dá o outro dia de aula e volta, né? Eu já fui a Cuiabá, já fui a Campo Grande também dar aula nas mesmas condições. Então, assim, essa condição de aproximar os alunos é singular, é uma oportunidade que a gente não pode deixar, né? Dar suporte, aumenta a possibilidade de contatos, né? Aumenta a possibilidade de retorno do aluno, a satisfação do aluno. Eu tenho aqui meu grupo de alunos aqui na região, todos eles me dão feedback. E detalhe, o shiatsu é uma técnica que ela repõe rapidamente o investimento feito, né? Então, assim, porque não é uma técnica cara, né? Você tem uma satisfação imediata do paciente. Então, assim, ele não vai esperar 2, 3 dias para melhorar, você vai ver ali no local, né? Vai ter uma melhora muito grande, o bem-estar. Aí, lembrando sempre, a gente não deve se enganar, né? Porque tem gente que não gosta de pressão, se sente altamente desconfortável. Então, tudo bem, a gente tem que alertar isso. Agora, se a pessoa tem afinidade, né, e tem uma resposta boa, pô, beleza, vamos fazer, que vai estar à disposição, deixei meus contatos aí, tem um contato aí do IVESP também, que é de âmbito nacional, e vamos atender o interesse dessa população que tanto quer aprender, né? Muito bem, professor. É uma honra aqui ter você aqui no nosso grupo, participando dessa conferência. Quero te agradecer, assim, de coração, realmente, ter disposto seu tempo, a sua palestra, o seu conhecimento aqui, tá? Que foi realmente incrível. Você faz uma diferença enorme aqui para a comunidade da medicina chinesa, principalmente aí na tua região, de todo o Brasil. E